Critério de correção das provas de medicina do ano de 2026 sofrerão alterações, irão mudar. Mas o que vai mudar? Vamos falar sobre isso? Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar a sua vaga em menos de um ano. Vamos falar sobre isso aqui, né? Sobre critério de correção. Antes de qualquer coisa, você precisa entender que o critério de correção é um dos pilares que a Banca VUNESP usa para, né, aprovação do vestibular. Então vamos entender o que é a banca, quais são os pilares, por que são usados dessa forma e sim as mudanças. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, tudo que eu disser aqui para vocês é com relação à Banca VUNESP, é a minha especialidade, sou uma especialista da banca, trabalho exclusivamente com os vestibulares de medicina da Banca VUNESP. Então, o que eu estou dizendo para você aqui é com relação à medicina e Banca VUNESP. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber, a Banca VUNESP, ela prepara mais de 40 vestibulares por ano de medicina. Nós temos 5 públicas e mais de 35 particulares. E dentro desse leque gigante de provas, nós temos aí as faculdades mais concorridas e mais desejadas do nosso país. Nós temos Unesp, FAMERP, temos Einstein, Santa Casa, Sírio, entre várias outras. Então, se você vai prestar qualquer prova que a Banca VUNESP prepara, é muito importante você entender como a VUNESP prepara esses vestibulares. Tudo bem? Então, olha só, a Banca VUNESP ela tem alguns pilares fundamentais, algumas regras para que os professores elaborem as questões. Então, aquela coisa da pegadinha não é uma coisa que cabe dentro da Banca VUNESP, não é aceito, entre várias coisas. Tudo bem? Então, a Banca VUNESP ela tem uma cartilha que os professores precisam seguir para elaborar questões para essas provas. E é claro que essa cartilha depende muito do quê? Qual é a prova, qual é o nível, qual é o perfil de candidato que essa faculdade deseja, porque cada faculdade é uma faculdade. Então, de acordo com o que a faculdade deseja, a Banca VUNESP prepara esse vestibular. Mas a cartilha, ela existe. E existem os pilares fundamentais, até porque, gente, senão viraria uma salada de frutas, né? Então, viraria uma salada de frutas como muitos vestibulares, não sei se vocês já viram, mas tem vestibulares de faculdades próprias, por exemplo, Unital, PUC. Você pega a PUC São Paulo, pega a Unital, pega uma prova que é a própria faculdade que faz, né? Então, tem ano que tem a prova tem uma cara, tem ano que a prova tem outra, tem ano... Então, não existe um padrão, não existe uma regra, porque não tem pilares fundamentais. Eles colocam de acordo com o que acreditam naquele ano ali, é importante. A Banca VUNESP, ela tem os pilares fundamentais da prova, certo? Que é o que eu já falo aqui bastante no canal, se você me conhece há algum tempo, você já sabe disso. Quais são esses pilares, Débora? Conteúdo base, conteúdo específico, critério de correção. Esses pilares podem sofrer alterações? Podem, como sofrerão em 2026. Só que são alterações lógicas e sequenciais. Então, não é uma coisa, vai mudar a prova da água para o vinho? Não. Ela pode ter mais profundidade, ela pode ter um grau de complexidade maior, eu posso inserir conteúdos, eu posso trocar, mas existe um fundamento nessa troca. Então, quando eu vou trocar, eu troco por conteúdos equivalentes, entende? Então, a Banca VUNESP, ela leva muito a sério os pilares usados para a preparação desses vestibulares. No ano de 2026, nós teremos alterações. Quais são essas alterações, Débora? Nós temos uma quantidade, uma cartilha de conteúdos que a banca usa como conteúdo base, como conteúdo referência, que é o mínimo que um candidato precisa saber para conquistar a vaga, né, para conquistar uma vaga em medicina e executar ali o curso de medicina. É o mínimo, tudo bem? O que vai acontecer nesse pilar, Débora? Nós vamos ter conteúdos novos sendo inseridos nessa base. É isso. Então, teremos conteúdos que normalmente não se é cobrado na Banca VUNESP? Sim. Por quê? Serão inseridos conteúdos novos. Aí, em outro vídeo, outro momento, a gente fala sobre conteúdo base. Inclusive, se você quiser saber, quiser que eu fale sobre isso, coloque aqui nos comentários para saber que isso te interessa. Tudo bem? Segundo pilar é o conteúdo específico. Então, olha só, cada faculdade tem o seu conteúdo específico.
Einstein tem o dele, Unesp, FAMERP, Santa Casa, entre outras. Então, tem alguns conteúdos que são destinados, são colocados de forma proposital para aquela faculdade com uma intenção, na intenção de selecionar um perfil de candidato, selecionar uma característica do candidato. Então, tem conteúdos específicos ali. O que vai mudar? Serão inseridos e alguns conteúdos específicos serão trocados. Então, olha só, no conteúdo base, serão somente inseridos conteúdos novos. No conteúdo específico, nós vamos ter trocas. Serão inseridos alguns e outros irão sair. Tudo bem? Então, é claro, Débora, quais são esses conteúdos? Depende de qual faculdade nós estamos falando. A gente está falando de 40 provas. Então, FAMERP vai mudar, Einstein vai mudar, Santa Casa vai mudar. Então, tem que ver cada faculdade. O que era específico, o que já hoje não faz mais sentido para aquela faculdade e o que faz sentido, e aí vai acontecer a troca. Tudo bem? Ô, louco, meu! E aí vem o assunto desse vídeo, que é o critério de correção. Olha só, critério de correção, gente, é algo fundamental e decisivo para quem quer passar em medicina. Então, olha só, a Banca VUNESP, boa parte das provas que a Banca VUNESP prepara, nós temos questões dissertativas. Todas têm redação e quase todas têm questões dissertativas. Quando eu falo de critério de correção, eu estou falando principalmente das questões dissertativas, mas está havendo, né, alterações também no critério de correção de redação, que é um assunto para outro vídeo. Vamos ter mudanças na redação também, mas o foco aqui é falar sobre as questões dissertativas. Tem provas que não tem, e aí ok, né, toda seleção e toda mudança vai ser na objetiva, só que as grandes, né, as mais concorridas, nós temos questões dissertativas, e nós teremos uma alteração muito significativa nesse critério, tá? Que é um critério decisivo. Muitas vezes o que determina se o aluno vai passar ou se ele não vai passar é o critério de correção. Tudo bem? Então vamos lá, olha só. Nós temos, quando a gente monta uma questão dissertativa, tem a questão, tem a resolução e tem tudo que pode ser aceito e o que não pode ser aceito. Então a gente monta essa questão, isso vai para avaliação, obviamente, né? Passa por mais de 1, 2, 3 professores, né? Por as pessoas responsáveis pela banca, e aí se valida aquela questão. Então tem a questão, tem a resolução, tem tudo que pode ser aceito e o que não pode ser aceito. Se for uma prova nível 1 ou nível 3, dificilmente tem âncora, se for nível 2 tem âncora, então tem essas características. O que acontece, gente? Houve mudanças antes da pandemia, depois pandemia e agora pós-pandemia. Antes da pandemia, todas as correções eram feitas de forma presencial, então se usava um critério. Depois, na época da pandemia, todas as provas eram feitas, as correções, né, home office. Então, mudou o critério de correção, por quê? Porque não se tinha contato entre os corretores. Então, não tinha como entrar em um acordo, discutir se considerava, se não considerava, porque, olha só, antes da pandemia, os professores se reuniam para fazer a correção. Então, se tivesse alguma coisa ali, olha, o aluno colocou tal coisa, eu acho que está certo, mas não está muito dentro ali do que foi dito, entra-se no acordo, altera e seria aceito ou não, tá? Porque os professores estavam juntos. Na época da pandemia, todo mundo teve que fazer essa correção em casa. Não tinha possibilidade de conversa, de discussão, de acordos. Então, tudo que estava no papel tinha que ser feito. Então, muita coisa mudou, muita gente acabou se prejudicando também, inclusive, porque não tinha nenhuma margem para negociação. Era o que estava ali ou não era. Pós-pandemia, agora nós temos provas, né? Tem correções que é feita de forma presencial, tem correções que são feitas ainda em home office. E agora, Débora, o que vai acontecer? Gente, olha só, esse pós-pandemia trouxe muitos benefícios, né? Então, é possível ter correções presenciais, é possível ter correções home office, e isso faz com que a gente consiga analisar todo o contexto. Mas precisa ter uma regra, porque se não tiver uma regra, pode ser que considere de um, não considere de outro. Então, olha só, nós teremos critério de correção totalmente descrito. Então, olha que bacana isso. Nós vamos ter ali a questão,
a resolução, que é o que geralmente os alunos recebem, né? E tudo que pode ou que não pode, o que vai ser e o que não vai ser aceito. Isso é muito bacana ter. Por quê? Olha só, se não tiver de acordo, está errado mesmo. Ou se tiver de acordo, está certo mesmo. Então, vai ter a descrição inteira para os professores. A mudança significativa é que provas níveis 2 e níveis 3 têm um critério de correção muito mais exigente que provas níveis 1. Então, olha só, nós vamos ter mais possibilidades em provas níveis 2 e níveis 3 para aceitar a resposta, se for coerente, se for lógica, se respeitar âncora, comando, então vai ter mais possibilidades. Por outro lado, existem coisas que eram aceitas, que poderiam ser relevadas dentro de um contexto, que agora não, vai ser considerado como errado. Por exemplo, vamos supor uma questão de cálculo de física ou de química, que um aluno fez todo o processo, seguiu toda a linha lógica, fez tudo. Chega no final, na hora de colocar o resultado, ele errou a notação científica. Por muito tempo, isso era aceito como certo, porque estava na cara que o aluno só errou a notação, se confundiu ali, então era considerado. Agora, não será mais. Você fez tudo certo, chegou no final, você errou a anotação, você vai perder a questão, tá? Então, algumas coisas ficaram melhores. Por quê? Porque a gente vai conseguir analisar todo o contexto do aluno, e outras coisas ficaram mais exigentes, porque se você errar, mesmo que seja um detalhe no final, essa sua nota será descontada. É parcial? Não tem meio certo na VUNESP. Ou você acertou, ou você errou. Então, é importante você saber disso. E, Débora, quais são as faculdades que esse critério vai ser mais exigente, mais acentuado? Provas níveis 2, como FAMERP, Unesp, Santa Casa. Provas níveis 3, como Unifesp, Einstein. Então, são provas bastante desejadas, que nós vamos ter um critério de correção bem exigente aí. Como que eu faço, então, para garantir a minha vaga se eu quero uma dessas provas? Você precisa treinar desde o início dos seus estudos esse critério. Você precisa ter uma pessoa olhando para suas questões, entendendo esse critério e corrigindo com o mesmo rigor. Para quê? Para que você se acostume com isso. Porque olha só, gente, não é uma coisa que do nada se aprende. Que em 5 minutos eu aprendi e agora eu vou executar. Não. Você vai ter que aprender, vai ter que aplicar isso muitas e muitas vezes, vai ter que ser corrigido, voltar, ver os erros, corrigir de novo, até que você fique naquele molde, fique dentro daquele padrão desejado para o vestibular. Tudo bem? Então, nós teremos mudanças e essas mudanças serão acentuadas, serão mudanças bem significativas. Então, se você ainda não conhece critério de correção, é um fator muito importante, principalmente para quem vai prestar em 2026. Beleza? Aqui no canal eu vou falar bastante sobre essas mudanças que nós teremos durante o ano nos vestibulares. Então, se você quer saber sobre a Banca VUNESP, sobre as alterações, segue aí, se inscreve no canal para você não perder nada. Beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.